Olá pessoal, boa noite. Então, agora nós falaremos um pouquinho nesse vídeo sobre as origens e mudanças dos termos de classe e currículo, né? Que trajetória foi essa? E aí, contextualizando com o nosso curso, o entendimento sobre currículo, né? Sobre as dimensões do currículo, ou sobre a origem, sobre a formação, é importante porque quando a gente trata de metodologias ativas, de protagonismo, de criação de equipes pedagógicas e, sobretudo, dos estudantes, nós estamos falando de esferas curriculares, que podem ser mais justas e que podem ser mais autorais. Esse é o sentido do curso, inclusive. Então, para que a gente consiga criar um arcabouço, né, sobre o assunto, a questão histórica, discutir sobre essas pesquisas é muito importante. Então, é nesse sentido que o vídeo está, né, colaborando com o nosso estudo sobre metodologias ativas. Então, o Hamilton, em 1993, publicou um estudo sobre a origem dos termos educativos de classe e currículo. Nós estudamos esse texto no doutorado e trazemos para vocês de maneira contextualizada, então. Também será disponibilizado o arquivo, né, em PDF e o caminho para que vocês possam ter acesso à revista e baixarem outros textos, enfim. Esses caminhos todos serão colocados, né, inseridos no nosso ambiente durante os módulos de curso. Para ficar mais claro ainda, esse é o primeiro vídeo que eu estou gravando sobre currículo e eu gravarei nos próximos módulos outros vídeos, por exemplo, com os estudos do Miguel Arroio, com os estudos do Gemino Sacristan, né? Com a aproximação das propostas e da legislação nacional, por exemplo, a BNCC, a LDB, para que a gente consiga entender como é que essas esferas interferem no nosso trabalho e quais são os caminhos possíveis, sobretudo em relação ao objeto do curso, que é a metodologia ativa e a personalização do ensino na prática. Então, o Hamilton ele começou a pesquisar e foi até a Universidade de Bolonha, né? E lá na Idade Média, no Renascimento, começo do Renascimento, ele descobriu que as reordenações, né, o processo de inovação em três focos, eles começaram a atender a movimento, né, a um movimento devocional originário nos Países Baixos, que era justamente da socialização da educação. Né? Como que era posta essa educação até então? Eram professores que orientavam os alunos em caminhos de pesquisa, sobretudo em escolas de administração, em escolas de direito, enfim. E à medida que houve então as revoluções, né, sobretudo religiosas, como a gente já disse, protestantes, uma nova forma de escola começa a surgir. Como é que funcionava a escola até então? Lógico que os professores eles atendiam à condição financeira de alunos que iam para essas escolas, né, como a Universidade de Bolonha, porque podiam pagar por isso. Né? Então, eles acompanhavam o estudo desse aluno. Né? Era um estudo provido de pesquisa, de orientação, de um caminho para cada aluno. É nesse sentido que isso é importante ser destacado. Tá bem? Logo depois desse período, a gente tem a transferência, né, de um professor de Bolonha, assim que o Hamilton conta a história, para uma universidade, então, para uma escola, né, que está sendo criada com demandas de atender a muitos alunos. E ele precisa levar um documento que comprove a sua trajetória, que comprove o seu caminho. Então, dão para esse nome, para esse documento, de currículo. E esse documento, currículo em latim, significa caminho, né? Trajetória, percurso. Então, esse documento conta o percurso desse professor até ali. Né? E essas reordenações de tempo, de processo de ensino, para onde ele vai, elas estão pautadas na questão do tempo, né? Antes eu tinha, então, o aluno que pode pagar e que é acompanhado por professores que têm autonomia de estudo, mas que são regidos por um clero, enfim,
como nós comentamos até agora. Agora eu tenho uma nova disposição, e essa disposição, então, né, de percurso começa a surgir no sentido dialético, como a gente coloca ali da questão ramista. Então, o que é a dialética? A gente vai tentar pegar, né, toda a retórica de uma informação e colocá-la nesse sentido de formação de pessoas dentro de um tempo possível. Ou seja, é um conteúdo que antes era aberto para acompanhamento do aluno e que agora vai ser ordenado dentro de um tempo possível. É claro, então, que isso começa a regular, né, o tempo de cada coisa. Então, essas escolas, que era um lugar onde as pessoas dormiam e moravam para poder estudar, passam a receber pessoas que vão embora no final do dia. E a gente começa a dividir, então eles começam a dividir isso em classes, em períodos. Que por fim, né, chegaram à conclusão que eram 12 classes e 12 períodos de estudo. Para que coubesse o estudo dentro desse período, era necessário uma dialética em tempo. Ou seja, o professor, ele fala um conhecimento findado, ele informa, ele transmite esse conhecimento findado para que caiba dentro do tempo possível de estudo dos alunos durante esses 12 anos. E assim há uma socialização maior das vagas, né? Quer dizer, cabe mais gente na escola, e em contrapartida, há, lógico, a moderação ou a perda do sentido de pesquisa, uma vez que o aluno começa a receber esse conteúdo de maneira pronta, né? De maneira acabada, findada pela dialética. Então, esse currículo, como a gente trabalha com a história do Hamilton, ele percorre vários caminhos, né? Um dos caminhos mais interessantes é que ele atende a uma grande quantidade de pessoas que serve a Revolução Industrial, que serve a Revolução Francesa e que desembarca aqui com o Trivium, com a Trivium, com os jesuítas e percorre a nossa história durante muito tempo. Mas então, nós tínhamos uma escola onde o aluno era pesquisador, né? Ele recebia tutoria de um pesquisador mais experiente, e passamos por uma questão de necessidade ou de intenção, né? De massificar, como o texto diz bem aí, para mais pessoas essa informação, ou o estudo, o acesso ao estudo, mas em contrapartida há uma perda grande de qualidade nesse sentido da pesquisa. Que transformou a escola, né, como a gente conhece hoje, em um lugar de conteúdos prontos e acabados. Que relação isso pode ter com as metodologias ativas? Muita relação. Uma vez que eu estou trabalhando no sentido de, novamente, o aluno vir a ser protagonista, pesquisador, produtor de conteúdo, um sujeito que reflete, que resolve problema, eu tiro esse tempo da informação findada, né, acabada e com finalidade somente para aquela ação ou findada em si mesma, como a gente discute dos currículos tradicionais. Mais para frente nós veremos outros textos que até afirmam que o nosso currículo não é nem tradicional, né? Ele hoje seria, por exemplo, neotecnicista, ou seja, é um currículo voltado para doutrinação para o trabalho, e não para reflexão, para criação, para produção. Isso interfere de várias formas no nosso cotidiano. Uma vez que eu preciso de tempos necessários para sistematizações em sala de aula, para que o aluno consiga criar, para que ele consiga produzir, para que esse conteúdo seja publicado, seja debatido. Então, nós veremos também como e com quais instrumentos dentro da legislação a gente pode pensar em metodologias ativas e em práticas mais democráticas de protagonismo. Sempre por aproximação, no tempo dos professores, né? A gente não precisa fazer as coisas correndo, como dizem os portugueses, jogar o bebê fora junto com a água do banho. Também teremos práticas refletidas, mas nesse sentido o texto do Hamilton é muito importante de leitura para a gente entender como é que os processos são regulados e que eles contam a história de como nós chegamos até aqui, né? Sobretudo nas divisões de classe e a forma de transmissão do conhecimento, né?
por meio dos currículos pautados em tempos e em limitações de exigências de caixinha, né? Cada ano da caixinha eu explico um bloco de conteúdos, eu forneço um bloco de conteúdos. E em quais anos da caixinha, a pergunta que a gente faz em metodologias ativas, é que eu desenvolvo as habilidades de construção e de resolução de problemas. Tá bem? Qualquer dúvida que vocês tiverem, comentem lá no fórum de dúvidas e a gente vai conversar mais sobre esse assunto. Publicaremos então os textos logo abaixo e a professora Cíntia nos trará uma forma de construção de mapas conceituais num aplicativo como vocês pediram, para que vocês possam mostrar para a gente qual foi o estudo dirigido que vocês fizeram, ou as construções que vocês fizeram a partir da fomentação desse texto. Obrigado, boa noite.